Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de João. Nem pedi, o Jimmy está compartilhando sobre o Evangelho de João. Jimmy, eu nem te comuniquei, mas eu vou dar sequência um pouquinho aqui. Quero ver se eu consigo compartilhar com os irmãos. Eu acordei, falei com a minha esposa hoje que me acordei com a vontade de falar sobre o Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo, de missões através do Espírito Santo. Me veio uma vontade, aí eu vim para o escritório aqui 8 horas da manhã, fiquei até mais ou menos 11h30, aí fui para outra coisa completamente diferente. Enfim, quando isso acontece eu me preocupo um pouco, obviamente, mas eu creio que Deus, por alguma razão, me direcionou para compartilhar com os irmãos sobre João 5, tá bom? João capítulo 5, nós vamos ler os 15 versículos. Depois disso, ou seja, da cura lá do filho, daquele homem ao qual o Jimmy se referiu no domingo passado, o alto funcionário, Jesus, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata, algumas traduções falam Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. E eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Até aí, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado pela oportunidade de meditar nessa palavra. Eu peço que o Senhor nos alimente nessa noite. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece tudo que se passa com a gente, o Senhor conhece a realidade da nossa família, o Senhor conhece, Deus, aquelas pessoas pelas quais nós temos orado, ó Deus, e que temos esperado no Senhor que algo aconteça. Senhor, por misericórdia, por amor do teu nome, para a glória do Senhor, age, Senhor, age através do teu Espírito Santo, age e alcança essa pessoa que tem sido alvo da nossa oração, alcança ela e transforma ela através de um milagre poderoso. Pai, mas também age no nosso coração e nos cura um pouco mais nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto bem conhecido, uma história interessante do encontro de Jesus com um homem doente, muito doente e doente por muito tempo. Um texto que traz ensinamento que pode ajudar a mim e a você a lidar com a minha doença, você a lidar com a sua doença e também ajudar outras pessoas. Jesus, nesse texto, ele nos mostra como que a gente deveria encarar um ambiente onde as pessoas estão doentes, não só fisicamente, mas onde elas estão doentes na alma delas, psicologicamente, e onde existe doença do ponto de vista espiritual. Pecado, desconexão com Deus,
falta de espiritualidade verdadeira. Isso é ruim, isso é mal. E Jesus ensina a gente a encarar isso. E esse milagre aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém, ali próximo, tinha esse tanque chamado Betesda, que em hebraico significa lugar de misericórdia, ou casa da misericórdia. E o tanque de Betesda era quase que um ponto turístico. Por quê? Porque muita gente frequentava aquele ambiente. Muita gente ia para aquele lugar, então ele era um lugar famoso. Mas, infelizmente, as pessoas que estavam ali não estavam contemplando uma paisagem bonita como a gente tem aqui nas cataratas. Elas estavam diante de um tanque com várias entradas, numa expectativa de serem curadas das suas doenças. E ali elas tinham que exercer muita paciência, porque o texto diz que um anjo de tempo em tempo, ou seja, de vez em quando, ninguém sabia quando, nem a hora, esse anjo vinha, descia, movia as águas, e aí quem estava ali, corria, entrava, e diz o texto que era curado. Imagina você que aquele lugar era um lugar onde tinha muita gente, isso é extremamente desconfortável, gente doente, isso é complicado também, né? A atmosfera é complicada, é pesada, e onde havia ali também, entre os próprios doentes, uma falta de respeito completa entre eles. Havia uma disputa pela cura, uma disputa por quem chega primeiro e consegue o seu benefício. Era um lugar complicado. O texto diz isso, o primeiro que entrasse no tanque era curado. Então havia um corre-corre. Eu não sei como é que você imagina um corre-corre entre coxo, manco, cego, surdo, mas havia uma correria para poder resolver a sua situação. Por quê? Porque o ser humano é egoísta. Primeiro eu, depois você. Então era um ambiente complicado. Ou seja, na prática, Betesda, embora significasse lugar de misericórdia ou casa da misericórdia, era um ambiente de falta de compaixão. Era um ambiente de murmuração, era um ambiente onde as pessoas tinham revolta uma com as outras, era um ambiente de pessimismo, porque você pensa que todo mundo que estava lá era curado, obviamente que não. Às vezes eu fico pensando, e na minha imaginação, eu falei para a Lilian hoje, ela me perguntou o que você vai falar, eu vou falar sobre João 5, eu pensei assim, gente, isso me faz lembrar das santas casas, que eu já fui várias vezes levar pessoas e várias vezes orar. Era aquela mundaréu de gente pelo corredor, gente passando mal, troço complicado, difícil, reclamando, gente ameaçando. Então, assim, era esse o ambiente. Não era um ambiente calmo, tranquilo, onde todo mundo aguardava a sua vez, longe disso. Então, não havia nada de misericórdia naquele lugar. Havia, sim, raiva, pessimismo, revolta e muita superstição, porque as pessoas achavam que só o fato de chegar lá, quem sabe a minha vez, o anjo, na hora que eu estiver ali perto, dá uma movimentada e eu pulo, e eu consigo o que eu preciso. E muita gente ia e saía da mesma forma como entrou. As pessoas, aliás, chegavam no tanque de Betesda doente e saíam de lá muitas vezes pior do que chegavam. Dada era a atmosfera negativa e ruim daquele lugar. Saía com mais doença, não física, mas doença na alma. Chegava mancando ou cego e às vezes saía muito raivoso, irado, se sentindo mal por ver tanta gente desrespeitando um ao outro. E aí Jesus, que costumava passar por Jerusalém e conhecia o tanque de Betesda, resolve passar naquele sábado, dia complicado, a gente sabe disso para os judeus, e se aproxima daquele homem paralítico, e o texto diz porque ele sabia, ou ele tomou conhecimento, que aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus deve ter passado várias vezes pelo tanque de Betesda. A Bíblia não registra todas as vezes, mas naquela ocasião ele parou. A história daquele cara encheu o coração de Jesus de compaixão. E a história dele era muito complicada, porque provavelmente aquele homem que a gente não sabe o nome, ele era um cara extremamente triste, angustiado, deprimido, desanimado com a vida. Uma pessoa que não tinha defesa, não tinha quem era por ele, totalmente dependente.
provavelmente uma pessoa pobre, né? Um pedinte, um cara que vivia da ajuda dos outros, um cara que já tinha se acostumado com a sua própria doença, resignado à sua doença, como, bom, eu sou isso mesmo e acabou. Imagina, entra ano e sai ano. Nós estamos falando de 38 anos, nós estamos falando de 3 anos e 6 meses, mas são 38, a história da vida de alguém. Esse cara era mais tempo paralítico do que Jesus tinha de vida. Então a condição dele era complicada. Provavelmente ele tinha momentos de grande revolta no coração dele, se sentia derrotado. Aí você fala, mas você não está julgando? Óbvio que não. O que você acha? Você vai para um lugar querendo receber a tua senha para fazer o exame ou a tua cirurgia, e você fica 38 anos buscando isso aí, não se resolve, e você vê um monte de gente passar na sua frente. Uma pessoa que se sentia derrotada. As pessoas passavam ele toda hora para trás. Era o que a gente poderia chamar vulgarmente de um camarada azarado. Azarado. Nossa, vai ser azarado assim lá longe. Quando podia, não acontecia. E é interessante porque assim, não do ponto de vista físico, porque ali tinha cegos, coxos e paralíticos, poderia ter outros também, surdos e outros tipos de pessoas com outras enfermidades, mas do ponto de vista do lado emocional, você deve conhecer pessoas que, como esse cara, já se acostumaram a viver da sua própria doença. Gente que tem uma doença e que lida com essa doença há muito tempo, que já está acostumado com a rotina que aquela doença lhe causa e que tem uma série de desculpas na vida, ou usa essas desculpas que a doença lhe proporciona. Tem muita gente assim, gente que está tanto tempo doente, que não saberia viver sem a doença que tem, e que talvez hoje até questione se vale a pena ser curado. Gente que de repente prefere acalentar a dor do dia a dia daquele problema que carrega, do que enfrentar o processo da cura ou da sua própria libertação. Porque a gente pensa que toda doença, ela é assim que acontece a cura dela. Nesse caso foi instantâneo, mas em muitos casos é um processo. Sobretudo quando a gente está falando de uma doença emocional e não de uma doença física. Mas mesmo doenças físicas são recuperáveis, às vezes, dentro de um processo muito longo, muito lento, muito doído. E tem gente que prefere evitar. Isso é comum nos nossos dias, encontrar pessoas que gostam ou preferem, não que amem, que adorem e que idolatrem, mas que preferem, gostam, deixa assim. Você encontra isso em pessoas que estão doentes fisicamente, mas sobretudo você encontra isso em pessoas que estão doentes na sua alma. Se você olhar nos nossos dias e sair pela rua, eu não sei se você faz isso, já deve ter visto, ou já deve ter conversado com alguém, você vai ver que muitos, por exemplo, dependentes químicos, ou pessoas que transitam pelos sinais com feridas expostas, muitas pessoas que são pedinte, ou que estão completamente fora da casinha, já estão completamente loucas, são assim. São pessoas até que, se você quiser de fato ajudar elas e tirá-las daquela condição, e algumas, e eu diria até que várias poderiam sair daquilo, elas não querem. Eu já ouvi história de gente que se ofereceu para tratar da doença da pessoa e a pessoa não quis. Eu não ouvi histórias, mas eu já algumas vezes tentei levar pessoas com dependência química grave para ambientes de recuperação, casas, né, essas instituições, não quiseram. Botei no carro, não quiseram. Levamos, saíram. Não foi uma vez, foram várias. A 100, os irmãos sabem, ficou com mais de 10 anos com uma casa de recuperação de dependentes químicos. Quem trabalhou no albergue, eu trabalhei no albergue, tanto na diretoria quanto também fiz estágio lá, muitas vezes você vê e ouve a história da pessoa e a pessoa está ali porque ela quer. Ela não quer a cura, ela não quer
a saída do problema, ela quer ficar naquela condição. E essas coisas acontecem porque, assim, para essas pessoas, a deficiência ou a doença delas leva elas a algum tipo de benefício. Talvez você diga, qual é o grande benefício e vantagem de ser uma pessoa doente nesse nível? De imobilização, de paralisia, qual que é? Eu vou dizer para você, uma das grandes coisas que eles dizem é a seguinte, eu vivo do jeito que eu quero, a vida é minha. Então, assim, eu estabeleço as regras da minha vida. Eu acordo a hora que eu quero, vou para a rua a hora que eu quero, como a hora que eu quero, entre aspas, né, quando tem a comida. Mas, se eu tiver de ir para um lugar, eu vou a hora que eu quiser, eu chego a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, não presto conta para ninguém, trabalho se eu quiser, faço o bico se eu quiser, trabalho mais ou trabalho menos, eu me comprometo se eu quiser. Se eu não quiser me comprometer, eu não me comprometo com ninguém, nem comigo mesmo. Alguns até gostam porque ganham dinheiro. E aquele dinheiro sustenta ele naquilo que ele chama de necessidade básica. Ele consegue comer alguma coisinha e beber, outra coisa para amortecer a dor e o sofrimento dele, aquela situação, e fica ali. Então, assim, gente que prefere essa vida. É verdade, isso acontece. E é muito comum. Isso sem falar da malandragem, daquele que não é nem doente emocionalmente, nem é doente fisicamente, e que descobriu nesse ato de pedir, de mendigar, a forma de sobrevivência. Pasmem, eu não sei se eu já coloquei para vocês, quando eu morei em Fortaleza, eu conheci um cara que ele ficava no cruzamento dos principais bancos de uma avenida lá em Fortaleza, principal. Andava todo sujo, maltrapilho. Detalhe, ele tinha casa alugada, caminhão para frete, e ele vivia há mais de 20 anos naquele ponto, o ponto era dele. Filho casado, com carro formado, mas é uma pessoa doente. No fundo, é uma doença. Né? Você não pode chamar ele de louco porque ele é esperto, mas ele é um doente. Ele é um doente. E consegue enganar muita gente. Então, muita gente hoje vive como aquele paralítico, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Aquele homem ficava lá no tanque há 38 anos, vendo se será que uma hora dessa eu consigo chegar primeiro do que alguém? Será que vai acontecer de eu começar a caminhar ali para o tanque e o anjo descer naquela hora e agitar a água e ser a minha vez? Será? Naquele dia ele vivia desse jeito, mas nos nossos dias tem muita gente que fica procurando, né, cura de diversas formas, em diversos lugares, vai para qualquer religião, vai para qualquer seita, vai para qualquer denominação, vai para qualquer programação que tenha cura, libertação, milagres, vai para lá. Quem sabe o anjo de Deus, o ungido de Deus, desce naquele culto, naquela reunião, naquele encontro lá, e visita a minha alma, o meu corpo, e move alguma coisinha ali no meio, e eu sou curado. O paralítico que Jesus encontrou estava no tanque de Betesda com essa mesma expectativa. Mas Betesda não é o lugar de misericórdia, mas a misericórdia de Deus foi até Betesda quando Jesus foi atrás daquele homem. Jesus é o homem de dores, Jesus é a expressão da misericórdia de Deus. Jesus tem compaixão daquele cara, sabe da história e vai até ele. Lá no versículo 6 ele chega lá no cara e faz aquela pergunta extremamente clara. Qual é a pergunta que ele faz? Você quer ser curado? Aí agora você entende por que Jesus faz essa pergunta. Porque se Jesus estivesse pensando só no corpo dele, e ele próprio estivesse pensando só nisso, e fosse uma pessoa saudável, obviamente que ele falaria o que para Jesus? Sim, Jesus, nossa, faz tempo que estou esperando essa cura, por favor, eis-me aqui, toca-me. Se ao menos a orla da sua veste tocar esse corpo aqui moído, fragilizado, paralítico. Você quer ser curado, cara? É como se Jesus estivesse perguntando para ele o seguinte, porque Jesus sabia da história. Você sabe o que significa se eu curar você? Jesus não pergunta, mas dada a pessoa que aquele cara era, eu acho que ele entendeu.
E você vai entender por que ele entendeu, por causa da resposta que ele deu. Mas Jesus faz essa pergunta aparentemente óbvia, porque na verdade ele não era um paralítico apenas de pernas. Ele era um paralítico de alma. Ele era uma pessoa que não se movia mais para nada, não queria se mover mais para nada. A vida para ele tinha perdido sentido. Jesus sabia que a doença física dele era muito pequena comparada com a enfermidade que ele tinha no coração dele. Jesus sabia que quem vive 38 anos com a paralisia já aprendeu a conviver com a paralisia, não que goste, mas conviver com a paralisia e com a autocomiseração, conviver com a paralisia e com o complexo de inferioridade, conviver com a paralisia e vendo diariamente um monte de gente passando por cima de você, isso devia doer demais. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, você sabe o que vai acontecer se eu curar você, querido? Você sabe o quanto a sua vida vai mudar? Você está disposto realmente a experimentar isso? Porque assim, eu estou aqui imaginando e raciocinando com você. Imagina Jesus, não é o que diz o texto, mas pode ser que tivesse acontecido, mas o João registrou dessa forma. Mas assim, você vai ter que viver igual as pessoas normais. Você está 38 anos mendigando. Você está 38 anos sendo sustentado por pessoas. Você está 38 anos sendo dependente. Você usa 38 anos a sua própria situação para justificar a sua vida. Se eu te curar, o teu dia vai mudar completamente. Você não vai ficar mais no tanque de Betesda aqui, olhando, vendo o movimento, tentando, vendo todo aquele caos. Não, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que levantar, vai ter que acordar, você vai ter que se envolver com família. Se você não é casado, vai ter que se envolver com seus familiares, você vai ter que se envolver com seus amigos, você vai ter que se envolver com a sociedade, você vai ter que lidar com as pessoas estranhas, você vai ter que se deslocar de um lugar para o outro, você vai suar a camisa porque você vai ter que trabalhar, você inclusive vai ter que aprender a lidar com os religiosos, que foi o que aconteceu com ele, quando ele foi curado. A sua vida vai ser nova. Você realmente quer ser curado? Ou seja, não era uma pergunta assim como a gente fala, porque chegaria a ser ridículo a gente imaginar que Jesus chegaria para um cara desse, está lá 38 anos, quer ser curado? Ah, eu quero. Não, havia todo um contexto no coração daquele cara. E a resposta dele é que mostra que ele era uma pessoa enferma. Ele diz assim: Senhor, no versículo 7, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar naquele tanque. E quando a água é agitada, eu fico na mão. Senhor, eu estou tentando entrar. E quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Síndrome do Rubinho. Síndrome de Rubinho. Eu estava lá, mas aí... E, gente, pensa comigo. Ganhar do paralítico é mole. O cego ganha, o coxo ganha, o surdo ganha. Então assim, mas ele não disse para Jesus: eu quero, por favor, faça esse milagre, é o que eu mais quero na minha vida, poder andar, sair daqui, eu não aguento mais viver nesse local, me cura, Jesus, que bom que você veio e me achou. Não, ele vai lá e responde, oferecendo uma justificativa, uma desculpa, uma explicação para o que ele vivia, para a vida dele. E a gente faz isso. Deus chega para a gente: o que você quer que eu faça com a tua vida? A gente fica: Senhor, me faz aquilo, faz aquele negócio, cumpre aquela promessa, ou me arruma aquele negócio. Você quer mesmo que eu faça isso com você? Pensando bem, né? Não sei se eu vou ter tempo, não sei se eu vou ter todo o recurso que eu preciso. Será que eu estou preparado para aquilo? Será que eu tenho as qualificações? Será? Eu acho que tem gente melhor do que eu para fazer isso. Melhor também, lógico, o cara nasceu num berço de ouro, família boa, família que tem dinheiro. Por isso, os caras são muito mais ágeis do que eu, mais rápidos. É gente com muito mais preparo, com qualificação.
E aí, as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, a gente também apresenta as desculpas. Como o Jonas apresentou e a Jéssica falou ontem no culto, foi uma palavra muito boa dela e do Tiago. Como Moisés, que Deus falou, você vai ser o libertador do povo, e Moisés falou, mas eu sou pesado de língua. Deus dá uma oportunidade para você se envolver com alguém, com uma instituição, com a comunidade que você faz parte, com a sua célula, para aprender, para orar, para edificar, para compartilhar, para dar testemunho. E a gente... E será que a gente quer ser usado por Deus? Que a gente quer ser cheio do Espírito? Que a gente quer ser uma bênção? Quer se mover no Espírito de Deus? Será? Jesus pega aquela conversa daquele cara e dá uma na lata dele, assim, mas bem dada, e fala, cara, acorda, levanta, pega a tua cama e anda, se mexe, chega de desculpa, chega de conversa fiada, chega de mimimi, chega de inventar conversa, de falar que o problema é que ninguém te ajuda, que ninguém olha para você. Chega de ficar transferindo os teus problemas para os outros, como se os outros não tivessem problemas. Você precisa mudar. E Jesus fala isso porque Jesus não valorizou nem um pouco o que ele respondeu. Jesus falou, é verdade, eu entendo, é mesmo, como tanta injustiça no tanque de Betesda, né? Paralítico, coisa, né? Você tenta e ninguém faz nada, né? Puxa, deve ser muito sofrido isso que você está sentindo, são 38 anos, né? Deve estar doendo muito. Jesus não fala isso. Jesus não aceita a desculpa dele. Jesus ouve. Eu acho que Jesus até compreende, obviamente. Jesus também não fala para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos reunir aqui os discípulos, nós vamos fazer um culto hoje de cura. Nós vamos fazer um culto de cura e hoje nesse culto você vai ser curado. Nós vamos chamar aqui o pessoal, nós vamos aqui fazer uma reunião, vamos trazer bastante óleo, né? Um pessoal, as guerreiras e os guerreiros de oração, os homens ungidos que tem um manto que é capaz de lutar no mundo espiritual, destruir tudo. Nós vamos fazer um negócio aqui, um avivamento. Gente, o que Jesus fala para um cara paralítico? Levanta! Você está sentado, cara, há muito tempo, levanta, ergue, acorda, vamos lá, eu vou te ajudar aqui, levanta, pega a tua cama, esse lugar que você vive nele, e pega o caminho, se movimenta, vai. Jesus chama o cara, Jesus dá uma ordem para o cara, aliás, Jesus dá 3 ordens, manda ele levantar, manda ele pegar a cama e manda ele andar. Jesus vai direto na coisa principal. Ele era um cara que tinha adoecido, ele não tinha mais vontade para nada. Era um cara que estava escravo do físico, era um cara que estava escravo da mente, era um cara que estava escravo dos sentimentos, era um camarada escravo inclusive espiritualmente, sem conexão com Deus. Jesus fala, cara, chega de estagnação, para de criar impedimentos, para de se achar a pessoa mais sofrida do mundo. A partir de hoje é vida nova, a partir de hoje é mudança radical. E no versículo 8 diz lá que o milagre, então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, versículo 9, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Ou seja, ele fez todas as coisas que Jesus desafiou ele para fazer. Eu estou terminando. E isso aconteceu, irmãos, porque Jesus apareceu na vida daquele cara. Ele conheceu o Filho de Deus. O Filho de Deus se compadeceu dele, foi até ele. A graça de Jesus, que é uma coisa preciosa, poderosa, atingiu aquele camarada, mas não atingiu ele só nas pernas, atingiu ele completamente. Inclusive, pelas palavras de Jesus no final, a gente percebe até que ele realmente teve um contato, uma mudança radical. Jesus falou, olha cara, agora a tua vida é outra, agora presta atenção, segue a vida adiante, não peca mais, porque pode acontecer coisas piores na sua vida.
Então, queridos, Jesus hoje falou para mim o seguinte: eu sou o mesmo, de manhã. Né? Eu sou o mesmo. Eu não mudei. Eu ainda curo doenças e curo enfermidades. Mas também, ao mesmo tempo, eu entendi, lendo esse texto e meditando, que a coisa principal a ser curada na vida das pessoas não é a doença física, mas é a doença da alma, é a atitude das pessoas, é a independência de Deus, é a rebeldia em relação aos propósitos de Deus. Há muita gente doente andando, há muita gente doente enxergando, há muita gente doente se movimentando devagar. Então, assim, a principal cura, querido, é no coração. Até porque, também comentei com a Lília, eu falei: amor, você já reparou como tem gente que tem necessidade especial, uma deficiência, ou mesmo uma doença, mas que é feliz, que é lutador, que é alegre, que glorifica a Deus, que se move, que serve ao Senhor. Eu lembro, nunca vou me esquecer de um vídeo, não sei se foi o Cleverson ou o Jimmy que passou, não fui eu, de um cara todo acamado, não sei se era no Peru, na Colômbia, totalmente acamado, totalmente, ele conseguia falar, e glorificando a Deus e servindo ao Senhor. E eu conheci uma senhora cega, completamente cega dos 2 olhos, ela era uma discipuladora de mão cheia, uma mulher que ensinava outras mulheres. Conversei com ela algumas vezes, ouvi o testemunho da vida dela, extremamente sábia. Então, a pior doença não é a física. A pior doença é a do coração, é de uma mente que já está rígida, é de uma pessoa que já está tão fria que ela não sente mais nada nas emoções dela. Ela não vibra com nada, não chora, não ri. Essa é a pior doença. Mas Jesus falou para mim, e eu quero falar para você o que Ele falou para mim de manhã. Ele também falou o que Ele falou para o paralítico. Porque eu também sou uma pessoa num processo de cura. Você é uma pessoa no processo de cura. Mas Ele falou: Zé Ernesto, bora, levanta, pega a tua vida e continua andando, continua me seguindo. E é isso que eu quero falar para você, para concluir. Ei, você pensou que parou a obra de Deus na sua vida? Acorda, meu irmão, minha irmã, acorda. Zé Ernesto, acorda. Gente, não parou. Não vamos ficar olhando o vento soprar. Não vamos ficar olhando o que está acontecendo em volta da gente. Vamos olhar para Jesus. Eu fui escolhido, você foi escolhido por Deus para servir ao Senhor, para servir aos desejos de Deus, para viver para os propósitos dEle. Deus nos chamou para a gente dar fruto, para a gente ser produtivo, aonde a gente estiver. Deus chamou a gente para estar comprometido com Ele, mas comprometido com a igreja dEle. Vamos continuar comprometidos. Se nós não estamos mais, vamos nos comprometer. Jesus nos chamou para que a gente tivesse uma vida que valesse a pena ser vivida. E Ele está dizendo para mim e para você isso. Eu não terminei. O pastor Jimmy deu uma palavra ontem, terminando na reunião de todo mundo aqui do culto, e falou assim: aquele que começou a boa obra, há de completá-la até a volta de Cristo. Se você não tem expectativa nenhuma mais, você está começando a viver como aquele paralítico. Irmãos, não deixa que isso aconteça com você. Solta as amarras, os grilhões, continua servindo, continua glorificando a Deus, continua amando a Deus, amando as pessoas, comprometido com o Senhor. 1000 vão cair do seu lado, 10.000 à sua direita, e você precisa continuar firme em Cristo Jesus. O mundo está... Deixa o mundo, meu compromisso é com Jesus, com a igreja dele. Isso é uma coisa eterna. Vamos ficar firme. Levanta, por favor, queria que você se colocasse de pé. Não saia, nós vamos orar, e tem para finalizar uma apresentação das crianças, que é uma música. André, pode chamar as crianças, se quiser vir, estão vindo ali, tá? Mas levanta,
né? Lógico, tia Lideci, fique à vontade. Pegue a sua vida e anda. Melen, andar. Cazuza, Vini, Tadeu, Guto, todo mundo. Roberta, Andréia, Dinelson. Bom te ver, Dinelson. Levanta, pega a tua vida e anda na presença de Deus. Núbio, eu, Rogério, Tiago, Liz, Paulo, tio Iomar, levanta, continua na presença de Deus, porque Ele tem mais para o Senhor também. E aquilo que o Senhor tem para a sua vida, é para a sua vida, não é para a minha. E se o Senhor viver, eu vou ser abençoado, eu vou crescer. E assim, cada um fazendo a sua parte, e as coisas acontecendo, a multiplicação acontecendo, os milagres acontecendo. Amém? Quem crê em milagres aqui ainda? Tiagão, Deus é fiel, Tiagão. Vamos continuar caminhando. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí. Senhor, em nome de Jesus, a minha oração vai ser a mesma que eu orei antes de entrar nesse lugar. Pega todas as lamentações, pega todas as negatividades, pega todas, ó Deus, as incomodações do coração dos meus irmãos e as minhas, pega as nossas desculpas, pega as nossas justificativas, pega, Deus, as nossas ideias, pega, Deus, as nossas interpretações, pega tudo isso, Deus, e, ó Deus, tira da nossa vida. Senhor, nós queremos ouvir com clareza o Teu comando, e o Teu comando é para que a gente se levante, não para que a gente se renda, não para que a gente fique estagnado, não para que a gente fique deprimido, não para que a gente fique comparando a nossa vida, a nossa igreja, a nossa célula, a nossa empresa, a nossa profissão. Senhor, tira essas coisas que matam, ó Deus, a alma, que atrofiam o espírito, arranca isso, Senhor, em nome de Jesus, das nossas vidas, que a gente se levante para a glória do Teu nome, que a gente pegue a nossa vida e coloque no Teu altar, que a gente volte a crer, Deus, nos Teus sonhos, nos Teus propósitos, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que a gente não olhe, Deus, para a nossa condição física, porque a Bíblia diz que o tempo vai trazer peso, nós vamos um dia enxergar menos, nós vamos andar mais devagar, ó Deus, nós vamos talvez perder um pouco do paladar, mas não importa, ó Deus, nós queremos continuar servindo o Senhor dos exércitos, o Senhor da vida, aquele que nos alcançou, que nos escolheu, que nos chamou pelo nome, que tem nos desafiado a viver uma vida produtiva. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, e o milagre que eu peço ao Senhor, ó Deus, é que a nossa alma volte a viver, ó Deus, e volte, Deus, a glorificar o Senhor da forma como o Senhor é merecedor. Pai, em nome de Jesus, toda paralisia espiritual e emocional, toda, ó Deus, falta de visão, Senhor, espiritual, e uma visão como Cristo tinha da vida, e toda dificuldade de se mover como os coxos e os mancos tinham, ó Deus, dentro dos Teus propósitos, tudo isso, Pai, seja retirado, que haja cura, que haja milagre nessa noite, sobre as pessoas, sobre a minha vida, é a minha oração em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus, o Senhor é fiel. Levanta, pega a tua vida, anda e corre. Amém?